Capítulo 91, Capítulo 90. Ponto de vista de Tom Hendricks. A equipe do programa Justiça Jovem me acusou de estar por trás do roubo no laboratório, mas neguei qualquer envolvimento. Eles não tinham provas, mas mesmo assim persistiram em me atacar. Quando a equipe da Justiça Jovem se aproximou de mim, acusando-me de ser o ladrão que procuravam, eu sabia que precisava ficar em alerta. Vocês não têm provas, eu disse, cruzando os braços. Eu não sou esse tal ladrão. Mas Aqualad deu um passo à frente, com um rosto impassível de determinação. Sabemos que foi você, disse ele, com a voz baixa e intensa. Temos provas que o ligam aos roubos, embora você não esteja usando armadura. Roubos, sussurrei para mim mesma. Sempre fiz um trabalho limpo, então fiquei curiosa para saber o que eles queriam dizer com isso e o que ele queria dizer com armadura. Eu apenas ri. Evidências? Que engraçado, disse eu, descendo da bicicleta para encarar as crianças que queriam bancar os heróis. Renda-se agora ou será derrotado à força, disse Superboy, enquanto parecia ter usado sua visão de raio-x para olhar através da minha mochila e avistar a caixa materna. Ele tem o protótipo da caixa materna naquela bolsa, disse Superboy em voz alta. Tem algo estranho com a máscara dele, não consigo enxergar através dela. Como assim você não consegue ver através da máscara dele? Perguntou Aqualad, parecendo um pouco irritado por eu fingir inocência. Quer dizer, eu não consigo ver o rosto dele, é como se a máscara dele fosse feita de chumbo. Parece que alguém veio preparado, comentou Kid Flash enquanto corria em minha direção, tentando arrancar a sacola de minhas mãos. Mas eu simplesmente criei uma forte rajada de vento em seu caminho, derrubando-o. Ele tem poderes, tenha cuidado. Anotado, disse Kid Flash de forma dolorida, porém sarcástica, enquanto gemia de dor. Você não tem ideia do que sou capaz. Acha mesmo que pode me deter? Perguntei, com um sorriso malicioso surgindo por baixo da minha máscara. Não me importava de brincar com eles por um tempo. Eram perfeitos para testar meu desempenho contra heróis. Só há um jeito de descobrir. Superboy voou em minha direção, com os punhos cerrados. Reduzi o raio do campo de deflexão ao meu redor e o concentrei na superfície da minha pele para que eles não tivessem a menor ideia da verdadeira natureza dos meus poderes. Ao se aproximar demais do meu espaço pessoal, ele me desferiu um gancho de direita. Chutei o chão e acelerei para o seu lado, acertando um soco tão poderoso que fez o nariz do kryptoniano sangrar enquanto o derrubava e o fazia cambalear no ar. Dei um sorriso debochado para ele. É só isso que você tem? Você não passa de uma criança mimada brincando de se fantasiar, provoquei. Os demais entraram imediatamente em frenesi, tentando compreender como eu fui capaz de fazer aquilo com o Superboy, de todas as pessoas. A senhorita Marty tentou usar sua telecinese para controlar meus movimentos, mas minha força de vontade era maior do que qualquer coisa que ela ousasse controlar. Desviei seus ataques com facilidade, enviando-os de volta para ela e derrubando-a. Aqualad imediatamente invocou uma onda semelhante a um tsunami para me desequilibrar, mas eu apenas reusei meus poderes para criar um vórtice, prendendo-o em uma massa giratória de água. Conforme a luta continuava, minha confiança aumentava à medida que seus ataques pareciam fracos contra mim. Vocês estão perdendo tempo, eu disse, com a voz carregada de desprezo. Não vão me derrotar tão facilmente. Eu não sou como os caras com quem vocês estão acostumados a lidar. Sou diferente, e vou mostrar a vocês a diferença entre o nosso nível de poder. Mas parecia que eles não tinham intenção de desistir. Cada um lutava com todas as suas forças, na esperança de encontrar uma fraqueza enquanto me atacavam com uma série de golpes individuais. Então, o Superboy teve uma ideia que eu poderia chamar de estúpida, considerando quem ele estava enfrentando. Ele usou sua visão de calor, na esperança de me pegar desprevenida. Levantei a mão e a explosão foi refletida de volta para ele no instante em que me atingiu. Levantei a mão para criar a falsa impressão de que eu precisava fazer isso para desviar os ataques deles. Superboy caiu no chão, sentindo dor, e eu pairava no ar acima dele, com um olhar triunfante no rosto por baixo da máscara. Viu? Eu disse. Você não pode me vencer. Crianças devem sempre mastigar o que conseguem e nunca morder mais do que podem mastigar.
Mas então Artemis me atingiu com uma flecha, o que a princípio pareceu uma ideia boba, mas quando levantei a mão para que ela fosse desviada de volta para ela, a ponta da flecha emitiu um ruído agudo ao impactar meu campo defeituoso, o que me fez vacilar. Minha concentração se quebrou por uma fração de segundo. Mexi um pouco a cabeça, pois o som era extremamente irritante para meus ouvidos. Cancelei o efeito do som anulando a frequência do ruído, antes de esmagá-lo sob meus pés. Notei imediatamente uma chuva de flechas vindo em minha direção, e não saber que surpresa cada uma delas escondia era realmente frustrante. Usei meus poderes telecinéticos para detê-las instantaneamente antes que me atingissem. Eu as controlei e posicionei cada flecha de acordo com um membro da equipe, lançando-as com o dobro da velocidade inicial. Kid Flash desviou da sua, Superboy foi atingido por uma flecha eletrocutante que não lhe causou nenhum dano. A flecha que se dirigia para Aqualad se chocou contra uma rede, que ele simplesmente cortou. Uma delas se dirigiu para a Mulher Maravilha, que girava seu laço em movimentos circulares, criando um escudo contra a flecha. Com uma arrancada repentina, a Mulher Maravilha avançou em minha direção, desferindo socos. Levantei o braço em sua direção quando ela entrou em contato com o campo de energia, o que a lançou para trás. Ela não era do tipo que desistia facilmente. Aterrissou graciosamente de pé e girou enquanto se elevava no ar, desferindo um poderoso chute giratório na lateral da minha cabeça. Agarrei a perna dela e anulei o impulso que ela tinha, interrompendo o chute. Concentrando o campo energético ao redor do meu punho, desferi um super soco diretamente abaixo do diafragma dela, atingindo o plexo solar. Um soco que certamente reduziria sua expectativa de vida em 30 anos. Ela voou pelos ares e se chocou contra um carro próximo, destruindo o para-brisa e a frente do veículo. Garota Maravilha! Gritaram em uníssono. Aqualad fez brotar água debaixo de mim e imediatamente me prendeu dentro de algo parecido com uma bolha de água condensada, enquanto Kid Flash lançava um raio em minha direção. Um ataque combinado. O raio atingiu a bolha de água condensada, provocando uma explosão e uma densa névoa que se espalhou pelo ar na forma de vapor branco, devido à colisão entre a bolha de água condensada e o raio. Houve um breve momento de silêncio misturado com uma sensação de expectativa e suspense, enquanto todos se perguntavam se o ataque havia surtido efeito. Não baixem a guarda, ele ainda está de pé. Superboy alertou os demais enquanto espreitava através da névoa, usando sua visão de raio-x. Boa jogada, eu disse, dando uma risada sombria. Mas vai ser preciso muito mais do que isso para me derrubar. O campo que eu havia condensado ao redor da camada superior da minha pele e por todo o meu corpo me protegeu daquele ataque. A maioria dos membros engasgou ao ver uma pupila vermelha que irradiava através da atmosfera escura e nebulosa. Um olho vermelho e ameaçador que penetrava a névoa densa com a intenção de matar, totalmente visível em seu interior. Kid Flash avançou em minha direção, aproveitando-se da neblina para circular ao meu redor e criar um vórtice que me teria no centro. A pressão do ar teria dificultado a respiração, comprimindo os pulmões e esmagando alguns órgãos, o que eventualmente levaria a uma hemorragia interna grave. O vento se misturou com o vapor no ar e formou um vórtice que Kid Flash estava rapidamente alimentando. Com um aceno de mão, eu o interrompi instantaneamente e usei o recuo para lançar Kid Flash para o ar. Acelerei em sua direção enquanto ele voava pelo ar, com uma expressão de desespero no rosto ao ver de perto o brilho vermelho ameaçador em meus olhos. Naquele instante, desferi um golpe com um brilho vermelho amarelado emanando dele, enquanto a eletricidade envolvia meu punho. Eu havia formado um campo defletor condensado ao redor do meu punho e tomado emprestado um fragmento do relâmpago que ele emanava. Aumentei a voltagem e a intensidade da eletricidade enquanto desferia um soco aniquilador em seu peito. A força e a velocidade com que ele caiu fizeram parecer que ele havia sido arremessado pelo ar e atingido o solo. O restante da equipe que conseguia se mover naquele momento correu até ele, olhando para a cratera profunda e vendo o garoto inconsciente com sangue escorrendo da boca, cercado por destroços. Igual. Por favor, visite meu Patreon para ler o restante do conteúdo. Patreon.com Maverick da Supreme. Capítulo 92, Capítulo 91. A Mulher Maravilha olhou para mim com um brilho de fúria nos olhos.
Ela avançou em minha direção, seus punhos faiscando eletricidade. Saltou no ar e desferiu um soco com toda a sua força, com a intenção de matar. Olhei para ela com um sorriso de escárnio e a segurei telecineticamente no ar, anulando o impulso que ela havia acumulado e também a eletricidade. Que determinação feroz para uma garota tão jovem! Olhei-a nos olhos e um sorriso malicioso surgiu lentamente em meu rosto. Gosto de você, provoquei a loira. Com um reflexo rápido, agarrei seu pescoço e a estrangulei. Antes de puxá-la para o ar, manipulei sua bioeletricidade e magnetizei o chão sob nossos pés. Aumentei meu impulso e aceleração, intensificando o impacto e a arremessei contra o solo magnetizado. Cada célula do seu corpo vibrava com uma dor neurológica aguda, como se uma faca estivesse perfurando. A Mulher Maravilha soltou um grito alto antes de perder a consciência, ficando completamente inconsciente enquanto o vapor evaporava de seu corpo. Bem, acho que isso foi muito mais do que você podia suportar, exclamei. Você vai pagar por isso, gritou o Superboy. Ele avançou em minha direção, mais rápido do que o olho humano podia acompanhar. Ao me alcançar, desferiu um soco com toda a sua força, mirando o centro do meu rosto. Levantei minha mão esquerda e segurei seu punho, absorvendo a força e o peso do golpe. Em seguida, transferi essa energia através do meu corpo para o meu punho direito, multiplicando sua força e impulso por 5 vezes o seu peso original. Tudo isso aconteceu num instante e o Superboy ficou surpreso ao receber um gancho cataclísmico, que o lançou para o alto do céu noturno e a uma distância considerável. Eu voei para o ar e aumentei minha aceleração na perseguição a ele. Cheguei até ele e multipliquei o peso anterior por 25, elevando-o a um total de 125 vezes o seu peso original, durante o processo. Eu dei um soco que só poderia ser definido como catastrófico, se alguém tentasse descrevê-lo. Ele se chocou contra o chão com um baque surdo, criando uma enorme quantidade de crateras e destroços ao seu redor devido ao impacto. Tossiu sangue, seus olhos completamente brancos, com a escuridão se dissipando. Olhei para ele de cima, completamente indiferente ao jovem kryptoniano, enquanto me virava para Qualad e Artemis, que estavam totalmente sem palavras e com expressões de medo no rosto. Ainda não acabou. Disse uma voz por trás, respirando fundo a cada frase. Era o Superboy, lutando para se levantar. Já chega das suas besteiras, eu disse enquanto avançava em sua direção, deixando uma espécie de rastro fantasmagórico ao desaparecer e reaparecer diante dele como se tivesse me teletransportado. Peguei o coldre de faca que estava ao lado da minha coxa e retirei uma lâmina esmeralda, feita de kryptonita. Ela emitiu um brilho verde intenso enquanto reluzia entre o Superboy e eu. Segurei-o pelo ombro antes que ele pudesse cair de joelhos devido ao efeito da kryptonita. Da próxima vez, você aprenderá a não se meter na vida alheia, disse a ele antes de cravar lentamente a lâmina de kryptonita em seu estômago e girá-la com brutalidade enquanto o observava arfar e gemer de dor. Deixei-o cair no chão enquanto retirava a faca, ele estava sangrando até a morte e havia desmaiado. Superboy! Aqualad gritou, preocupação e raiva harmoniosamente estampadas em seu rosto enquanto observava o que eu havia feito com o Superboy. Artemis ficou completamente devastada ao presenciar a força avassaladora que eu demonstrara sobre eles naquela noite. Chega! Gritou Aqualad enquanto corria em minha direção, levando a mão às costas e criando um enorme martelo feito de uma mistura de água e eletricidade que crepitava ao seu redor. Ele desferiu um golpe que produziu um estrondo enorme que vibrou pelo ar, seu martelo atingiu o campo defletor na camada superior ao redor do meu corpo e desviou uma onda de choque com o dobro da força original, devolvendo-a para ele. Ele foi arremessado para o ar e atravessou um prédio, antes de parar violentamente contra um caminhão do outro lado da rua, destruindo o veículo no processo. Isso deve ter doído, eu disse enquanto voava através do buraco em forma de homem que seu corpo havia criado nas paredes do prédio cheio de pessoas que me lançavam olhares aterrorizados enquanto se encolhiam debaixo da mesa e em um canto. Não se preocupe muito, a pele dos habitantes de Atlanta é bem densa, disse Aqualad, limpando o sangue do canto da boca enquanto se levantava trêmulo. Ele estendeu as mãos para frente, com um zumbido, 2 facas de caça que emitiam um brilho azul apareceram em suas mãos, combinando com as linhas brilhantes que se estendiam de seus ombros até seus braços. Eles nunca aprendem, né? Eu disse sarcasticamente,
olhando para o rapaz que avançou em minha direção a toda velocidade. Ele transformou uma das facas em um chicote e o girou ao meu redor, depois tentou me atingir com a outra faca, apontando-a para o meu peito. A estrutura azul da faca que ele tinha na mão quebrou ao ser desviada pelo meu campo de energia, repelindo-o e fazendo colidir contra uma árvore grossa a poucos metros de distância. Artemis disparou algumas flechas em minha direção enquanto começava a correr em círculos ao meu redor. Acelerei em sua direção, cortando o ar e a arremessando contra a parede de um prédio próximo. Ela desmaiou e seu corpo inconsciente caiu da parede, atingindo o chão. "Que tipo de monstro você é?", disse Superboy, lutando para se manter de pé, já que seus ferimentos estavam quase cicatrizados. "Ah, você já se levantou. Acho que só preciso te derrubar mais algumas vezes e você vai aprender a ficar no chão", comentei antes de me virar completamente para encará-lo. Ele concentrou um feixe de laser ao redor dos olhos e o lançou em minha direção, emitindo um brilho vermelho intenso, mais denso que o anterior. Suspirei. Eu sabia que o impacto daquele ataque poderia ser demais para o corpo dele suportar naquele momento e, considerando o estado em que ele se encontrava, poderia representar uma ameaça à sua vida. Um largo sorriso se espalhou pelo meu rosto, eu estava ansioso para ver o resultado de atingi-lo com o próprio veneno. O raio me alcançou e eu concentrei o campo defletor ao meu redor, ele atingiu o campo e ricocheteou de volta para o Superboy com um poderoso recuo. O impacto o atingiu e o arremessou pelo ar frio da noite, fazendo-o atravessar o para-brisa de um caminhão e sair pela traseira, antes de se chocar contra um carro que estava atrás do caminhão. Não vou usar a faca de kryptonita nele de novo. Por mais que eu tenha gostado de dar uma surra nos capangas, não quero matar nenhum deles. Isso poderia ter um efeito extremamente negativo sobre mim no futuro próximo. Olhei ao meu redor e saboreei a visão dos meus capangas caídos, completamente dominados por mim e cada um deles tendo provado um pouco do meu poder avassalador. Já chega por hoje, preciso sair daqui logo antes que alguém apareça de novo e arrume outra briga, murmurei para mim mesmo enquanto caminhava até minha bicicleta. Montei na minha bicicleta e estava prestes a sair quando um raio azul veio em minha direção por trás. Atingiu minha bicicleta e a destruiu completamente numa explosão, enquanto eu era arremessado para o ar pela explosão. Recuperei o controle das minhas faculdades mentais no ar e fiquei flutuando. Ao me virar, fiquei irritado com a visão do besouro azul com a mão estendida, transformada em um enorme lançador azul semelhante a um míssil, e com o impulso parado acima do Kid Flash, com uma expressão de desespero no rosto. "Seu desgraçado", gritou o Impulse, desaparecendo em um borrão veloz como um raio que passou zunindo na minha direção. Ele invadiu meu espaço pessoal e desferiu um soco quase sônico no meu rosto. Por um instante, sua expressão se suavizou em surpresa ao perceber que seu ataque não me afetou. "Isso é bastante decepcionante", eu disse, assobiando sarcasticamente e balançando a cabeça, demonstrando meu profundo desapontamento com o ataque de impulso. Isso tirou do meu espaço pessoal e o fez cair no chão, arremessado pelo recuo desviado do próprio soco. Sua própria força e fúria foram devolvidas a ele como se um espelho refletor as tivesse absorvido e soprado tudo em seu rosto. O besouro azul ficou abalado com o incidente e recuou alguns metros, ganhando espaço enquanto transformava suas mãos em um lançador cibernético de mísseis a laser e carregava o disparo por alguns segundos antes de lançá-lo diretamente em minha direção. "Ah, droga, lá vamos nós de novo", murmurei em tom exasperado. Igual. Por favor, visite meu Patreon para ler o restante do conteúdo. Patreon.com Maverick da Supreme. Capítulo 93, Capítulo 92. A cidade estava mergulhada em trevas quando o besouro azul avançou em minha direção, seu canhão de plasma carregando para outro ataque. Levantei meu braço, criando uma barreira de energia cinética para bloquear o ataque, mas ele era implacável, desferindo uma saraivada de rajadas de plasma. Senti a energia percorrendo meu corpo, ansiosa para conter os ataques e dispará-los de volta contra ele. Besouro Azul subestimou minhas habilidades, assim como superestimou seu próprio poder. Não desviei o ataque, mas o diluí e o absorvi por completo.
Se esse ataque fosse refletido de volta para ele, certamente o mataria, pois ele não seria capaz de se proteger contra o feixe de plasma condensado, que estava em estado concentrado. Como eu disse antes, não gostaria que nenhum deles acabasse morto por causa do nosso breve encontro. Porque a culpa recairia sobre mim e sobre essa nova persona que assumo sempre que visto este traje, e eu me tornaria procurado pela Liga e por todas as forças da lei. A polícia, as forças armadas e todos os membros da Liga da Justiça e da Justiça Jovem estariam atrás de mim. Isso definitivamente não me faria bem algum e tornaria as coisas muito difíceis. Disparei em direção ao Besouro Azul, acelerando a uma velocidade próxima do som e aparecendo atrás do garoto cibernético azul. Carreguei a palma da minha mão e alcancei o inseto em suas costas, manipulando a bioeletricidade tanto do garoto quanto do inseto até fritar algo dentro deles. Besouro Azul soltou um grito alto e doloroso que refletia sua agonia ao cair no chão, inconsciente. Impulso acabará de recobrar a consciência, bem a tempo. Ele testemunhou o ato horrível que eu havia cometido contra seu amigo. Ele correu em minha direção com desespero nos olhos, em direções opostas, tentando criar imagens residuais de si mesmo. Um exército de miragens velozes. Previ o próximo ponto para onde ele iria e corri em direção a ele. Você é muito lento, impulso, provoquei. Você nunca vai conseguir me acertar com esses truques baratos. Se competirmos em velocidade, ele certamente me vencerá, mas eu poderia prever como ele usaria sua velocidade e acelerar até lá antes que ele se posicionasse. Impulse rangeu os dentes e avançou contra mim novamente, desta vez com ainda mais velocidade e ferocidade, mas eu estava preparado. Bati os pés no chão com força, destruindo o caminho que ele seguia, o que desequilibrou Impulse e o fez tropeçar. Avancei rapidamente e acertei um soco violento no estômago de Impulse, fazendo-o se erguer do chão por um segundo e cambalear de dor. Em seguida, desferi um chute horizontal certeiro na parte de trás do seu joelho, derrubando-o no chão. Impulse se contorcia de dor enquanto eu o encarava, meus olhos brilhando com ameaça. Você não passa de um fracote, provocou o garoto, demonstrando emoção. Eu poderia te matar aqui e agora, se quisesse. Impulse lutou para se levantar, mas a dor no joelho era insuportável. Ele sentiu as lágrimas brotarem em seus olhos ao perceber que, em seu estado atual, não tinha a menor chance contra mim. Você é um monstro, murmurou Impulse fracamente. Essa afirmação me fez rir alto. Pode apostar que sim, eu disse, com um sorriso ainda maior por trás da máscara. E você tem sorte de eu estar me sentindo misericordioso hoje. Continuei a provocar o jovem velocista. Num instante, ergui Impulse no ar e disparei em direção ao seu corpo flutuante. Desferindo um golpe violento em suas costas, arremessei-o contra um prédio, fraturando sua coluna vertebral no processo. Por hoje é só, pessoal, murmurei, respirando fundo e me virando enquanto levitava no ar. Observei cada um dos membros que jaziam inconscientes no chão. Toquei na lateral da minha máscara e meus óculos se formaram sobre meus olhos. Meus óculos revelaram seus sinais vitais, todos respiravam, embora alguns respirassem com dificuldade. Eu flutuava acima do campo de batalha, observando meus oponentes jaziam no chão, derrotados e arrasados. Examinei-os mais de perto, analisando seus sinais vitais. Estavam todos inconscientes, com os corpos machucados e cheios de hematomas da luta. Isso me fez sentir que meu nível de poder poderia estar subindo a cabeça, e eu reconheci isso, esperando me adaptar a ele. Com um súbito impulso de energia, decolei, alçando voo rumo ao céu. Lancei um último olhar para a cena abaixo, sentindo uma onda de superioridade me invadir. Esses fracotes ousaram me desafiar e pagaram o preço por isso. À medida que eu voava cada vez mais alto, soltei uma risada sinistra que consegui conter, regozijando-me com a minha vitória. Eu sabia que a Justiça Jovem jamais esqueceria a figura que lhes fizera aquilo, aquele que lhes infligira uma derrota absolutamente esmagadora e vergonhosa. Depois de um tempo, desapareci na noite escura e sem lua, a sensação de poder ainda pulsando em mim. Não pude evitar uma sensação de excitação, sabendo quanto meu poder havia crescido. Voei para a noite, saboreando a sensação de vitória e desespero que havia transmitido a cada membro da Justiça Jovem presente naquela noite.
Ponto de vista de Connor Kent. Conner gemeu ao abrir os olhos lentamente, o cheiro estéril do hospital dominando seus sentidos. Quando sua visão clareou, ele viu Dick Grayson parado aos pés de sua cama, olhando para ele com preocupação. Ei, você acordou, disse Dick, com um pequeno sorriso no rosto. Como você está se sentindo? Conner tentou se sentar, mas seu corpo doía por inteiro. Sinto como se tivesse sido atropelado por um caminhão feito de criptonita, murmurou, fazendo uma careta de dor na lateral do corpo. Dick assentiu com simpatia. Vocês apanharam bastante de quem quer que tenha sido responsável por isso. Todos vocês apanharam. Os olhos de Conner se arregalaram em surpresa. Espere, o ladrão. Você quer dizer o cara que derrotou todos vocês na luta? Perguntou Dick. Conner assentiu com um semblante sombrio. É esse mesmo. Ele é surpreendentemente poderoso, e nós não tínhamos a menor chance contra ele. Disse, franzindo a testa e sentindo uma onda de vergonha o invadir. Não consigo acreditar que fomos tão fracos e impotentes contra uma única pessoa. Não se culpem tanto por isso, disse Dick, tentando tranquilizá-los. Essa pessoa é definitivamente alguém formidável. Vocês todos têm sorte de estarem vivos. Conner suspirou, sentindo a derrota o invadir. Sinto que decepcionamos a equipe. Deveríamos ser heróis, mas não conseguimos nem prender um criminoso. Dick balançou a cabeça. Isso não é verdade. Pelo que pude perceber, vocês lutaram com todas as suas forças. Embora o resultado tenha sido um tanto doloroso e amargo, vocês precisam viver para lutar novamente outro dia. Não acabou até que vocês digam que acabou. Dick disse a Conner, animando-o e, de quebra, fortalecendo sua vontade. Conner assentiu lentamente, sentindo um vislumbre de esperança começar a surgir dentro dele. Você tem razão. Não podemos desistir só porque tivemos um revés. Precisamos nos reerguer. Dick sorriu, encorajando-a. É isso aí. Somos uma equipe de heróis, e juntos, vamos superar isso. A porta do quarto se abriu e Stellar correu para o lado de Connor. Como você está se sentindo? Perguntou Corey, com a voz carregada de preocupação ao chegar perto da cama dele. Essa pergunta me deu o déjà vu mais rápido que já tive, respondeu Conner, levando a mão à cabeça e colocando-a sobre ela, como se estivesse lutando contra a dor. Stellar levou a mão à cabeça dele, sentindo sua dor. Sinto muito que você tenha tido que suportar uma luta tão terrível. Não é fácil enfrentar adversários tão fortes. Conner assentiu, grato pelas palavras reconfortantes de Stellar. Ele era incrível. Nos enganou completamente. Corey assentiu com a cabeça. Ele parece um oponente perigoso, com certeza. Mas encontraremos um jeito de derrotá-lo, não se preocupe. Conner olhou para os dois, sentindo uma onda de gratidão o invadir. Obrigado, pessoal. Por chegarem aqui o mais rápido possível, mesmo com todos os seus problemas. Stellar sorriu calorosamente. Claro, Conner. Estamos aqui para você. Dick assentiu com a cabeça em concordância. Somos uma equipe de super-heróis e cuidamos uns dos outros como uma família. Conner fechou os olhos e refletiu sobre o incidente que havia ocorrido. A surra que levou do estranho ladrão que roubou o protótipo da caixa materna e como ele nocauteou outros membros de sua equipe. Igual. Visite meu Patreon para ler mais. Patreon.com Maverick da Supreme. Capítulo 94, Capítulo 93. O pacote foi entregue no ponto de coleta e recebi o pagamento integral. O encontro com a equipe Young Justice foi um incidente sem precedentes. Eu jamais imaginaria que eles estivessem rastreando uma série de roubos tecnológicos e que já tivessem identificado o próximo alvo em São Francisco. Além disso, a ideia daquele ladrão por aí roubando equipamentos eletrônicos pode me causar problemas em breve. Talvez eu precise investigar esse ladrão. Genven, chamei. Sim, Mestre Tom. Como posso ajudá-lo neste momento? Respondeu ela, com seu sotaque britânico sempre tão reconfortante.
Você não acha que essa sua resposta está ficando formal demais? Eu disse para a inteligência artificial que havia se tornado quase uma colega de quarto para mim. Certo, acho que vou diminuir um pouco as formalidades. Ótimo, agora vamos ao que interessa. Quero que você investigue a taxa de roubo de tecnologia em diferentes laboratórios ao longo do último ano. Isso tem alguma coisa a ver com o ladrão que vinha roubando peças tecnológicas de diversas instalações? Perguntou Genvin. Sim, funciona. Agora, pode começar. Claro, senhor, respondeu Genvin. Vou começar a procurar agora. Observei enquanto ela começava a examinar inúmeros arquivos. Por alguns instantes, houve apenas silêncio enquanto aguardávamos a conclusão da busca. Finalmente, Genvin se pronunciou. Encontrei os dados que o senhor procurava. Parece que houve um número significativo de roubos no último ano, sendo que a maioria ocorreu nos últimos meses. Assenti com a cabeça, assimilando a informação. Interessante. Você poderia compilar uma lista dos laboratórios que foram alvo dos ataques? Já está feito, senhor, respondeu Genvin. Devo exibi-lo na tela? Sim, por favor, eu disse, recostando-me na cadeira enquanto os dados piscavam na tela. Analisei-os cuidadosamente, minha mente já começando a elaborar um plano. Obrigada, Genvin, eu disse, voltando-me para a projeção holográfica que Genvin havia usado para dar a si mesmo uma aparência física e humana. Dando a si mesma a aparência de uma senhora britânica loira na casa dos 30. É um prazer, senhor, respondeu Genvin, com uma nota de autoconfiança transparecendo em sua voz. Estou sempre à disposição para ajudá-lo no que for preciso. Sentei-me em frente ao computador, com os olhos fixos na tela, enquanto analisava os dados do último roubo ao laboratório. Minha mente estava calma enquanto buscava um padrão ou qualquer pista que pudesse me levar ao ladrão, na esperança de que não fosse um esforço inútil caso ele não valesse a pena. Analisei as condições de cada uma das instalações no momento do roubo. Ao examinar os dados, notei uma oscilação de energia na maioria delas, que por coincidência ocorreu exatamente no mesmo dia em que todas foram roubadas. Coincidência? Acho que não. A oscilação no fornecimento de energia pode ter sido o sinal para eles entrarem sorrateiramente na instalação sem serem detectados, mas geralmente são vistos ou notados durante a fuga. Seus roubos eram desordenados, e às vezes, ele chegava a trocar tiros com a segurança ou a polícia. Os relatos sobre o assunto indicavam que ele usava uma armadura completa que fazia as balas ricochetearem enquanto era atingido várias vezes ao revidar o fogo. No final, ele geralmente conseguia escapar e apagava completamente seus rastros ao desaparecer. Genvin, pegue uma lista dos equipamentos eletrônicos que foram roubados nessas circunstâncias, eu disse, enquanto me recostava na cadeira e examinava atentamente os resultados. Analisei minuciosamente os resultados e a lista de tecnologia roubada, tentando encontrar alguma conexão possível. Meu algoritmo juntou as peças tecnológicas e me forneceu informações e insights adicionais, mas ainda era um quebra-cabeça a ser resolvido. Alguns dos dispositivos roubados poderiam potencialmente amplificar habilidades psíquicas se fossem montados corretamente por algum gênio, mas faltava um componente vital. Enquanto eu continuava a analisar os dados, a voz de Genvin interrompeu meus pensamentos. Senhor, identifiquei um componente que faltava e que seria necessário para a amplificação das habilidades psíquicas. Ele melhoraria seu alcance e resistência contra ondas eletromagnéticas que poderiam interromper o sinal. Um sorriso malicioso surgiu em meus lábios quando percebi que finalmente havia encontrado a chave para rastrear sua localização, ou melhor, onde ele estaria. Analisando os intervalos entre cada um dos acessos, constatei que ocorreram em um intervalo de 2 semanas. Genvin, procure por laboratórios que possam ter o último componente, ordenei. Ela rapidamente apresentou o resultado, revelando apenas uma instalação que possuía a peça que faltava. Os protótipos haviam sido concluídos há 1 mês, mas ainda não estavam disponíveis ao público. Que conveniente a data de lançamento. Era evidente que ali o ladrão faria seu próximo movimento. Em apenas 2 semanas, ele estaria lá, roubando a última peça do amplificador psíquico que estava construindo. Enquanto ponderava sobre isso, não consegui conter o sorriso que surgiu em meu rosto ao imaginar um breve encontro.
Um breve encontro não faria mal a ninguém, murmurei, refletindo sobre a possibilidade. A reunião da Liga da Justiça estava tensa, com Superman, Batman, Mulher Maravilha, Lanterna Verde, Arqueiro Verde e Flash sentados ao redor da mesa de conferência. Superman pigarreou e começou a falar: "Tenho notícias preocupantes. Parece que um novo membro causou muitos problemas para a Justiça Jovem." A sala ficou em silêncio enquanto Superman continuava: "Esse ladrão havia derrotado Kid Flash e o Impulso, incapacitando temporariamente ambos os velocistas. Deixou a Moça Maravilha em estado de coma por um dia inteiro e quase matou o Superboy. Deixou Conner à beira da morte, mas com a clara intenção de não matá-lo. Esse ladrão é bom, e precisamos descobrir quem ele é e detê-lo." Batman se pronunciou: "A situação piora." Ele fez uma pausa, criando uma atmosfera de suspense entre os membros da Liga, que o encaravam com curiosidade. Esse ladrão estava de posse de uma lâmina de kryptonita. Ele a usou contra o Superboy, mas sem atingir nenhum órgão vital, como se os tivesse evitado cuidadosamente. A sala se encheu de perguntas e preocupações. A Mulher Maravilha se pronunciou: "Precisamos levar isso a sério. Se esse ladrão foi capaz de derrotar membros da Justiça Jovem e deixá-los nesse estado, eles podem ter sido muito mais do que a equipe poderia enfrentar." Ela fez uma breve pausa enquanto a expressão em seu rosto mudava de preocupação para uma expressão séria. Os relatos diziam que ele fugiu com um protótipo de caixa-mãe no qual alguns cientistas estavam trabalhando como fonte de energia alternativa, capaz de gerar uma quantidade impressionante de eletricidade, que poderia até mesmo abastecer uma propriedade inteira. O Lanterna Verde concordou: "Precisamos investigar os criminosos que possivelmente precisam desse tipo de tecnologia e também descobrir quem é esse ladrão e como ele conseguiu colocar as mãos na kryptonita." Flash interveio: "Vou fazer algumas buscas e ver se encontro alguma pista sobre ele. Parece ser o primeiro relato de alguém com essa descrição. Como ele conseguiu lutar contra os velocistas?" "Ele mesmo é um deles?" perguntou o Arqueiro Verde, acariciando a barba enquanto se inclinava para Flash, aguardando uma resposta. Wally e Bart disseram a mesma coisa: ele não era um velocista, mas parecia estar sempre um passo à frente, como se aumentasse a aceleração a cada passo e aparecesse exatamente onde precisava estar, respondeu Flash. "Mas tem algo que o Wally disse que me deixou inquieto desde o momento em que ouvi." "E o que seria isso?" perguntou Batman. "Wally disse que o ladrão conseguiu, de alguma forma, manipular os raios que emitia e os usou contra ele", disse Flash, com preocupação evidente em sua voz. "Nem mesmo o Superboy conseguiu acertá-lo uma única vez, sua pele era tão densa que repelia ataques físicos com facilidade. Ele também parecia criar uma barreira protetora quando estendia a mão para se defender de um ataque. A natureza de seus poderes é um completo mistério para nós", acrescentou o Raio Negro. "Como é que uma pessoa com esse nível de poder não chamou nossa atenção antes?" "Onde ela estava se escondendo?" perguntou o Arqueiro Verde. O súbito aparecimento de alguém que, sozinho, derrotou a Justiça Jovem e saiu ileso, causou grande inquietação entre eles. Na próxima vez que ele aparecer no radar deles, poderá ter que lidar com a Liga da Justiça, pois agora foi rotulado como uma ameaça. Igual. Visite meu Patreon para ler mais. Patreon.com Maverick da Supreme. Capítulo 95, Capítulo 94. Ponto de vista de Connor Kent. Sentei-me na beira da cama na sede da Justiça Jovem, com a mente a mil enquanto refletia sobre o incidente. Nunca me senti tão impotente em toda a minha vida. Era como se ele estivesse brincando comigo, como se eu não passasse de um mero incômodo para ele. Lembrei-me de como ele se movia, tão rápido e preciso que eu não conseguia acompanhá-lo. Tentei ser mais rápido que ele, mas ele estava sempre um passo à frente. O jeito como ele me olhou, com aqueles olhos frios e calculistas por trás da máscara, me fez estremecer. Não pude deixar de sentir desespero ao pensar na luta. Eu havia sido completamente superado. Como eu, o Superboy, pude ser derrotado de forma tão humilhante? Eu havia decepcionado a equipe, decepcionado a Liga da Justiça. Enquanto eu estava sentado ali, perdido em pensamentos, não pude deixar de me perguntar que tipo de pessoa ele era.
Parecia quase desumano, uma força da natureza indomável. Estremeci um pouco ao pensar em enfrentá-lo novamente, aquela criptonita que ele possuía poderia lhe dar uma grande vantagem. Mas, por mais que só de pensar nele me desse arrepios, eu sabia que teria que enfrentá-lo novamente. Eu precisava provar para mim mesmo, para a equipe, que eu era melhor do que havia demonstrado naquela luta. Que eu poderia ser um herói, mesmo diante de um poder tão avassalador. Ponto de vista de Tom Hendricks. Vestido com minha fantasia de máscara, recostei-me na cadeira. Minha mente trabalhava a 1000 por hora. Eu havia me conectado à rede elétrica da instalação e feito ajustes para monitorar quaisquer flutuações incomuns. Era o dia que eu havia previsto, o ladrão assaltaria o local. Me adiantei para fazer os preparativos necessários para interceptá-lo naquela noite, curioso para descobrir sua identidade. Ele poderia me ser útil algum dia. Não demorou muito para que o alarme disparasse, indicando um breve momento em que o sistema de alimentação elétrica da instalação apresentou atividades incomuns. Entrei em ação imediatamente, localizando com precisão o andar exato da anomalia. Acelerei pelo prédio e avancei a uma velocidade incrível, na esperança de alcançá-lo antes que os guardas chegassem ao local. Em instantes, cheguei ao andar desejado. Como eu havia previsto, o ladrão já estava lá dentro, movendo-se rapidamente pelos corredores escuros. Mas eu estava preparado para ele. Com um movimento rápido do pulso, fiz com que ele voasse para o outro lado da sala e para fora da janela. Eu o segurei no ar e alcei voo, levando-o para um lugar fresco onde pudéssemos conversar como homens civilizados. É melhor termos essa conversa agora do que quando ele estiver com a cabeça inchada por causa do poder que conseguiria com o dispositivo que estava construindo. Imediatamente ele se jogou no chão, sem esperar para ouvir o que eu tinha a dizer, antes de sacar um fuzil M16 de calibre militar e apontar lentamente para mim. Eu estava de pé, de frente para o ladrão, com seu fuzil M16 de calibre militar apontado diretamente para mim. Sem aviso, ele abriu fogo, e o som dos disparos ecoou nos meus ouvidos. Asterisco rato tatatata asterisco. As balas entraram em contato com meu campo de deflexão e, como de costume, foram lançadas de volta em sua direção. Elas se moveram pelo ar com uma força invisível que o empurrou um pouco para trás ao atingirem sua armadura. O ladrão cambaleou, lento e desorientado, pois algumas balas atingiram a máscara blindada em seu rosto. Mas ele não pareceu se abalar com isso. Apontou o rifle novamente e puxou o gatilho, disparando rajadas de balas contra mim. Continuei a desviar os projéteis, meus poderes me protegendo de qualquer dano. Com um ímpeto de energia, avancei rapidamente, movendo-me mais rápido do que o ladrão conseguia acompanhar. Num movimento rápido, arranquei o rifle de sua mão, fazendo-o cair no chão com um estrondo. O ladrão cambaleou para trás. "Quem é você?" disse ele, respirando pesadamente a cada palavra enquanto falava por trás de sua armadura mascarada. "Eu gostaria de te perguntar a mesma coisa", respondi, com um sorriso irônico no rosto. Dito isso, avancei rapidamente, desferindo uma série de golpes que fizeram o ladrão cambalear. Ele não conseguiu revidar. Se não fosse pela pesada armadura que o protegia, já teria morrido com aqueles golpes. Finalmente, com um golpe um pouco mais forte do que os outros que eu vinha desferindo, acertei um potente gancho de direita que o levantou do chão e derrubou o ladrão, fazendo com que sua máscara caísse. Peguei-a e revelei o rosto do homem misterioso. "Genvin, escaneie o rosto dele e mostre tudo o que você puder sobre a identidade dele", eu disse enquanto batia na lateral do meu fone de ouvido escondido dentro da minha máscara. Ele se levantou e sacou 2 pistolas, mas antes que pudesse atirar em mim, coloquei meu braço em seu ombro e anulei qualquer vestígio de energia cinética que ele pudesse emitir. Sem afetar seu fluxo sanguíneo, células, coração e órgãos respiratórios, ele ficou completamente imóvel. "Consegui alguma coisa", disse Genvin. "Vamos ouvir." Seu nome é Floyd Lawton, um mercenário também conhecido como o Homem que Nunca Erra ou Deathshot, no submundo do crime. Era quase inacreditável, ele estava na minha lista de recrutas qualificados para minha equipe de foras da lei. Os trabalhos sujos não combinavam com seu estilo, nem um pouco. Além da qualidade das armas que ele carregava, era difícil dizer,
pois ele não estava usando seu traje icônico. Meus óculos avançados mostraram uma frequência de onda sendo transmitida para ele, como se ele estivesse agindo como um receptor. Rapidamente percebi que havia algo mais por trás disso do que um simples assalto. Deathshot não estava agindo por conta própria, e é possível que estivesse sendo controlado. Genven, faça uma tomografia nele e procure por qualquer anormalidade em sua atividade cerebral. É exatamente como você já deve ter suspeitado, uma frequência incomum está interferindo em suas ondas cerebrais θ. Ele está transmitindo e recebendo informações. Ela apresentou sua análise sobre o assunto. Você consegue identificar a fonte original da transmissão? Perguntei a Genven. Estou tentando, mas está sendo difícil de localizar, respondeu ela. Ok, esqueça isso e analise os dados de feedback. Depois compare com tudo que você encontrar, talvez algo parecido já tenha acontecido antes. Encontrei algo. Genven, o que você tem aí? Perguntei. Os resultados da atividade cerebral de Deathshot coincidem com um relatório sobre vários ataques psíquicos do gorila Grodd, respondeu Genven. Afinal, eu estava certo, disse com um sorriso irônico no rosto. Não se tratava de um simples roubo. Gorila Grodd estava envolvido, e isso significava que as coisas estavam prestes a ficar muito mais complicadas. Esse foi um nome que eu nunca imaginei ouvir, muito menos cruzar com ele. Se Grodd foi realmente o responsável pelos equipamentos roubados, então até que faz sentido. Ele era um gorila enorme com habilidades psíquicas, e agora estava claro que ele queria construir um amplificador para aumentar o alcance e a força de sua habilidade. Eu o libertei um pouco para que pudesse falar. Como ousa interferir no plano de Grodd, tamanha insolência vinda de um humano? Ele se pronunciou, referindo-se a si mesmo como uma terceira pessoa, ou melhor, como aquele que estava atrás do banco do motorista. Grodd argue. Bem, vamos deixar por isso mesmo, eu disse. Senti meu sangue ferver ao finalmente ficar cara a cara com Deathshot, e ele estava sendo controlado por um gorila. Honestamente, eu não me importava muito com o que a pessoa que construiu essa tecnologia estivesse tramando, mas não vou ficar de braços cruzados enquanto você termina um dispositivo que pode ser usado para controlar a humanidade. A voz de Grodd ecoou pela boca de Deathshot. Você acha que pode me parar? Você é apenas um humano com alguns truques na manga. Você me subestima, Grodd. E tenho certeza de que você já deve ter percebido que não consegue entrar na minha mente. Isso eu notei. Como isso é possível? Tenho total controle sobre o que acontece no meu corpo e na minha mente. Não há como você romper minhas defesas mentais. Isso te coloca em desvantagem se nos enfrentarmos, eu disse, antes de soltar uma risada sarcástica. Grodd respondeu, suas defesas mentais não vão te salvar de mim. Eu vou dominar sua mente e fazer de você meu fantoche, assim como fiz com o Deathshot aqui. Preciso dele por suas habilidades, mas não me importo de ficar com você por seus poderes. Recusei-me a ser intimidado pelo gorila delirante. Mesmo que você consiga realizar seus planos, não será problema meu. Caberá à Liga da Justiça impedi-lo, porque você será uma grande dor de cabeça até lá. Mas se eles deixarem as coisas se prolongarem demais e permitirem que você cause estragos, então eu mesmo intervirei. Grodd gargalhou. Veremos. Veremos. E com isso, Deathshot caiu no chão, inconsciente. Igual. Por favor, visite meu Patreon para ler o restante do conteúdo. Patreon.com Maverick da Supreme. Capítulo 96, Capítulo 95. Ponto de vista de Tom Hendricks. Ele havia levado Deathshot para um prédio abandonado nos arredores da cidade. Acabará de voltar de uma breve viagem para conseguir materiais e peças necessárias para construir um amortecedor psicótico para Deathshot, impedindo que Grodd assumisse o controle de sua mente assim que ele abrisse os olhos. Ele o desarmou completamente, tirando-lhe todas as armas de fogo, apenas para garantir que Deatroc não o atacasse de surpresa, embora nenhum ataque fosse funcionar contra ele. Ao terminar de construir o equipamento tecnológico, ele percebeu que seu convidado, que havia colocado no chão, estava recuperando a consciência e se virou para observá-lo,
mas ele ainda parecia sonolento e sua mente talvez ainda estivesse confusa. Após lançar-lhe um olhar, Deathshot fechou lentamente os olhos novamente, abrindo-os apenas 12 minutos depois. Floyd Lawton. Deitado no chão frio e duro de um prédio abandonado, estava um homem vestido com uma armadura pesada toda preta. Ao recuperar a consciência, ele notou uma figura borrada na porta. Um homem encostado no batente, de estatura mediana, físico esguio e um elegante traje todo preto, com a única outra cor sendo duas faixas brancas na parte inferior de sua jaqueta de couro preta. Uma máscara preta cobria a parte superior do seu rosto. Seu cabelo era selvagem e surpreendentemente branco, e seus dentes brancos estavam à mostra em um sorriso largo e maníaco. Ele notou uma forte dor de cabeça e se viu em um estado de perplexidade, tentando se lembrar de como havia chegado ali ou o que estava fazendo antes. Tentou se sentar, mas a dor de cabeça era intensa demais, então decidiu permanecer deitado e avaliar o ambiente ao redor. Olhando ao redor, ele percebeu que o prédio estava escuro e vazio, sem nenhum sinal de vida. As paredes estavam cobertas de tinta descascando, e o ar era mofado e úmido. Ele notou que suas armas e pistolas haviam sumido dos coldres. Ele teve dificuldade para se sentar, mas imediatamente fez uma careta de dor e segurou a cabeça devido à forte dor de cabeça que o acometeu naquela noite. Ele se recompôs à medida que sua visão se estabilizava e lentamente clareava. O homem desorientado olhou para o local onde vira a figura antes, mas não viu ninguém ali, e a lembrança começava a parecer uma ilusão. Finalmente, você acordou. Estava começando a ficar chato ficar esperando você acordar. Já estava adorando a ideia de te dar uma surra até você voltar ao mundo dos vivos, disse o estranho de máscara preta atrás dele. Ele olhou mais atentamente e percebeu que o estranho usava uma fantasia parecida com a que vira antes, mas com uma máscara completa e um par de óculos pretos estilosos que quase pareciam uma viseira. Com um movimento brusco, Floyd rolou para o lado e agarrou o fuzil M16 que viu caído em uma esquina próxima. Quem é você? Perguntou ele, ajoelhando-se e apontando a arma. Bem-vindo de volta ao inferno, Sr. Floyd Lawton, provocou o homem mascarado. Qual a última coisa de que se lembra? Não é da sua conta, agora diga. Quem você é e onde diabos você está? Respondeu ele. Para você entender por que está aqui, primeiro precisa se lembrar do que fez. Depois, poderá relacionar isso com a sua situação atual, disse o estranho mascarado, antes de caminhar até um banquinho próximo e sentar-se como se não se sentisse ameaçado pelo rifle. Com o menor movimento do dedo que tenho no gatilho agora, eu poderia facilmente estourar seus miolos. Depois, teria que descobrir por mim mesmo onde estou. Você pode tentar, mas acredito que seria melhor para você não tentar. Você pode acabar se machucando depois de eu ter te salvado, disse ele, fazendo uma breve pausa. Tecnicamente, foi meu chefe quem fez isso, acrescentou. Seu chefe? Sim, agora largue essa arma e me diga exatamente o que você se lembra. Eu me lembro de estar em uma missão. Eu tinha sido pago para assassinar um alvo e ele finalmente estava ao meu alcance. Montei meu rifle de precisão e mirei cuidadosamente pela luneta, quando de repente fui atingido por uma forte dor de cabeça e tudo ficou escuro. Acho que eu desmaiei, respondeu Floyd, ainda confuso com toda a situação. Ah, sim, você realmente apagou e ficou em modo comando total por alguns meses, roubando de uma empresa para outra. Lutou contra a polícia e agora está fugindo dos heróis. Isso é impossível, exclamou Floyd. Você está brincando, né? Disse Floyd, e então soltou uma breve risada nervosa. Bem, não para um gorila vidente que quer recriar o planeta dos macacos, e eu me refiro ao gorila Grodd. Seu sangue gelou com a enxurrada de informações chocantes. Parecia mentira, mas o apagão era real, e a situação em que se encontrava era prova do que o homem mascarado havia dito. Você está falando sério, Grodd? Ele te usou como um fantoche para roubar as peças tecnológicas de que precisava. Floyd zombou da informação bizarra, mas ainda assim, pensou consigo mesmo que algo assim não era tão improvável, embora, considerando o mundo em que se encontravam, fosse perfeitamente possível. Então, como é que eu vim parar aqui inconsciente? Bem,
tenho certeza de que você está bastante curioso para saber a resposta a essa pergunta. Acontece que meu empregador tinha uma proposta para você e não conseguia entrar em contato. Então, ele enviou pessoas em busca do homem que nunca erra, Floyd Lawton. Que é você. Foi aí que ele descobriu que você estava fazendo o que o gorila Grodd mandava e me mandou para ajudá-lo a se libertar da coleira que Grodd tinha em você. Uau! É muita coisa para assimilar de uma vez, mas uma coisa é certa, seja quem for seu chefe, eu lhe devo uma, disse Floyd com um leve suspiro de alívio. E quem seria seu chefe? Continuou ele. O nome dele é Fantasma, e ele quer que você trabalhe para ele, quer que você faça parte do grupo secreto de foras da lei que ele está formando. Agradeço a ajuda dele e tudo mais. Mas obrigado, estou satisfeito com meu trabalho como assassino de aluguel. Ele se levantou e se preparou para sair do prédio. Essa é a graça da coisa, você não precisa deixar de ser um assassino de aluguel. Você pode continuar com seu trabalho normal, mas quando ele te chama, precisa que você atenda ao pedido o mais rápido possível. Parece ótimo para mim, afinal sou um empreiteiro. Quando posso conhecer esse seu chefe e como posso chamá-lo? Perguntou ele ao estranho mascarado. Ele entrará em contato com você quando for conveniente para se encontrarem. Quanto à minha identidade, é melhor não falarmos sobre isso agora. Talvez em outra ocasião. Mas será que me livrei daquele negócio de controle mental do gorila Grodd? Perguntou ele, com a expressão lentamente se transformando em cautela. Não se preocupe, contanto que você não tire esse dispositivo tecnológico que foi colocado na sua orelha, ele não conseguirá controlar sua mente. Dito isso, Deathshot levou a mão a ambas as orelhas e sentiu que havia algo em volta da orelha esquerda, mas mal conseguia senti-lo antes. O que é isso? Perguntou Deathshot, completamente curioso para saber o que havia sido colocado em sua orelha, já que não havia espelhos ou superfícies refletoras por perto para verificar. São bloqueadores psíquicos, ele não conseguirá acessar sua mente enquanto estiverem ligados. E não se preocupe, são à prova d'água, disse ele, com a confiança transparecendo em sua voz. Deathshot olhou para as janelas e notou um pedaço de vidro quebrado pendurado na moldura. Ele correu até lá, pegou o vidro e o usou como espelho. O dispositivo que ele viu parecia mais um fone de ouvido Bluetooth de uma orelha só, que se encaixava perfeitamente na superfície da sua orelha. Pegue este telefone, Ghost entrará em contato com você por ele. Contanto que você jure lealdade a ele, fará parte da equipe imparável que ele está construindo. Ele estendeu a mão e entregou um telefone descartável para Deathshot. Certo, você ainda não me disse exatamente onde é aqui, disse Deathshot, gesticulando em busca de uma resposta. Você é um assassino habilidoso, não é? Se vire, eu fiz a minha parte e o que você fizer daqui para frente não é da minha conta, a menos que seja uma ordem do fantasma. Ele disse enquanto começava a flutuar no ar e desaparecia pela janela, deixando o mercenário sozinho no quarto frio e escuro de um prédio abandonado. Igual. Visite meu Patreon para ler mais. Patreon.com Maverick da Supreme. Capítulo 97, Capítulo 96. Ponto de vista de Dick Grayson. Dick, vestido com um terno preto e uma gravata borboleta pendurada na frente de sua camisa azul, estava sentado na ponta de uma mesa bem decorada com flores e uma vela acesa, jantando com Estelar, que estava sentada à sua frente. Ela usava um vestido vermelho com listras pretas cruzando de um lado, e também com belas pedras incrustadas na cintura. Os sapatos de salto vermelho que ela calçava eram de fato dignos de uma verdadeira princesa, pois combinavam com a bolsa que estava sobre a mesa ao seu lado. Você sabe ser romântica quando quer, disse Estelar, soltando uma risadinha antes de levantar a mão para sinalizar ao garçom que queria mais vinho. É nosso aniversário e eu queria que fosse especial. Vamos esquecer o heroísmo por esta noite e simplesmente relaxar e aproveitar a companhia um do outro. Ele estendeu a mão por cima da mesa e pegou a dela. Você está linda esta noite, elogiou-a de forma sedutora. Obrigada, tudo graças a uma certa pessoa. Corey riu baixinho, corando com as palavras dele. De repente, um bip soou do bolso interno do seu paletó.
Ele levou a mão ao celular e o sorriso que tinha no rosto desapareceu por completo. O garçom chegou e acabou de encher as taças. Estelar segurou a mão dele no instante em que ele estava prestes a sair. "Por que você não deixa a garrafa aqui?", disse ela, percebendo a expressão no rosto de Dick enquanto pegava a garrafa de vinho do garçom e a colocava sobre a mesa. O que aconteceu? A preocupação cresceu em seu rosto enquanto ela torcia para que não fossem mais notícias. "Acabei de receber a informação de que uma instalação foi invadida no início desta noite, pelos vestígios deixados. Corresponde ao emo do ladrão de tecnologia que andava roubando de vários laboratórios ultimamente", respondeu Dick. "Eles conseguiram localizá-lo?", perguntou Corey, esperando que a equipe tivesse tudo sob controle para não interromper o jantar romântico com seu namorado. "Não, está escrito aqui que ele desapareceu sem deixar rastro. De forma mais discreta do que antes." Dick suspirou, ele esperava que nada interrompesse a noite deles. "Tente não pensar nisso e concentre-se no nosso tempo juntos agora. Amanhã você pode pensar melhor sobre isso", disse Corey com um tom tranquilizador enquanto tomava um gole de vinho. "Você tem razão, querida, me desculpe por ter mencionado o trabalho durante nosso encontro." Ele guardou o celular no bolso e tentou viver a noite como havia planejado. "Não precisa se desculpar, afinal, é a vida de um herói." "Era inevitável", disse ela, tentando minimizar a situação e voltando a se concentrar no encontro. "Você tem razão. Por esta noite, não vamos nos preocupar com nossos deveres. Além disso, temos tantos heróis lá fora trabalhando incansavelmente para manter o mundo seguro." O Superman aproximou-se do Batman enquanto este trabalhava em um novo dispositivo em sua oficina no quartel-general da Liga da Justiça. O Homem de Aço estava alto e imponente, com sua capa esvoaçando atrás dele enquanto caminhava em direção ao Cavaleiro das Trevas. "Ei, Bruce", disse o Superman em tom sério. "Precisamos conversar." Batman ergueu os olhos do seu trabalho e percebeu a gravidade na expressão do Superman. "O que está acontecendo?", perguntou ele. "Acho que não estamos levando essa nova ameaça tão a sério quanto deveríamos", respondeu o Superman. "Lembra exatamente o que aconteceu com a equipe da Justiça Jovem?" Batman assentiu com a cabeça. "Como eu poderia esquecer algo que aconteceu há apenas algumas semanas?", disse ele em tom baixo. "Eles sofreram uma derrota total nas mãos daquele criminoso mascarado. Mas eles aprenderão com seus erros e voltarão mais fortes." "Esse não é o problema", disse o Superman com firmeza. "A maneira como esse criminoso derrotou completamente sozinho a equipe da Justiça Jovem mostra que ele precisa ser considerado uma ameaça do nosso nível. As crianças não têm condições de lidar com ele." Batman estreitou os olhos. "O que você sugere que façamos?" "Precisamos encontrá-lo e detê-lo antes que ele cause mais danos", respondeu o Superman. "E precisamos fazer isso o mais rápido possível." Batman largou seu dispositivo e se levantou, encarando o Superman. "Não acredito que estou dizendo isso, mas concordo. Vamos convocar o resto da Liga da Justiça para uma reunião e elaborar um plano de ação." Superman assentiu com a cabeça. "Eu vou tomar a decisão." Enquanto os dois heróis se dirigiam para a sala principal do quartel-general, contataram os outros membros da Liga da Justiça, incluindo a Mulher Maravilha, o Flash e o Lanterna Verde. Todos se reuniram em torno de uma mesa, prontos para discutir o próximo passo. Superman iniciou a reunião. Como todos sabem, um criminoso mascarado derrotou a equipe Justiça Jovem. Esse criminoso é poderoso o suficiente para derrotar nossa jovem equipe, então precisamos levar isso muito mais a sério do que estamos fazendo atualmente. Precisamos descobrir quem é esse cara, o que ele está fazendo e impedi-lo antes que cause mais danos. Lanterna Verde se pronunciou. "Continuo à procura de qualquer sinal de atividade incomum semelhante à anterior." Batman acrescentou. "Vou analisar as imagens de segurança da área, assim como fiz antes, e tentar identificar o culpado. Talvez tenhamos deixado passar algo." "Certo, então vou acelerar o processo de coleta de informações de nossas fontes para ver se encontramos alguma pista sobre esse cara", sugeriu a Mulher Maravilha. O Flash concordou. "E eu ficarei de prontidão para ajudar no que for preciso para derrubar esse cara. Depois do que ele fez com o Wally e o Bart, eu não consigo perdoá-lo."
Ele precisa pagar. Superman assentiu com a cabeça. Ótimo. Vamos voltar ao trabalho. Precisamos deter esse cara antes que ele comece a machucar pessoas inocentes. Enquanto os membros da Liga da Justiça iniciavam suas tarefas individuais, o Superman se virou para o Batman e disse: Eu sei como você se sente em relação a trabalhar em equipe, Bruce. Mas, neste caso, precisamos trabalhar juntos se quisermos deter esse cara. Batman assentiu com a cabeça. Entendo, Clark. Faremos o que for preciso para deter esse criminoso e manter nossas cidades seguras. Kid Flash e Impulso estavam de volta ao quartel-general da Justiça Jovem, prontos para treinar e aprimorar suas habilidades. Superboy e Aqualad já haviam começado o treinamento, duelando ferozmente na sala de combate. O som de metal se chocando ecoava pela base enquanto os dois poderosos heróis lutavam. Assim que Kid Flash e Impulso entraram na sala, foram imediatamente impactados pela energia e intensidade do treinamento. Trocaram um olhar e assentiram em concordância. Os dois velocistas começaram a se alongar e aquecer, preparando-se para o próprio treino. Começaram correndo em esteiras modificadas, levando a velocidade ao limite. Depois de um longo tempo, Impulso foi o primeiro a diminuir o ritmo, ofegante. Kid Flash continuou, com os músculos ardendo de esforço. Impulso sorriu para Kid Flash, impressionado com sua resistência. Cara, você é muito rápido. Como você consegue? Kid Flash deu de ombros, continuando a correr. É tudo uma questão de resistência e de saber dosar o ritmo. Você tem que saber quando se esforçar ao máximo e quando se conter. Impulso assentiu em concordância, mas sabia que ainda tinha muito a aprender com ele. Kid Flash aprendeu quase tudo o que sabia com o Flash, que por acaso era um dos heróis mais rápidos do mundo, e Impulso o admirava muito. Enquanto continuavam seu treinamento, logo foram acompanhados por Superboy e Aqualad. Os dois heróis mais velhos haviam terminado seus treinos de combate e estavam prontos para ajudar seus companheiros mais jovens. Superboy assumiu a liderança, instruindo os outros sobre várias técnicas e estratégias de combate. Aqualad demonstrou seu controle sobre a água, criando pequenas ondas que se chocavam contra as paredes da sala. Os quatro heróis treinaram por horas, esforçando-se ao máximo. Estavam todos determinados a se tornarem mais fortes e habilidosos, a estarem preparados para quaisquer desafios que pudessem surgir e a impedir que o que aconteceu da última vez se repetisse. Enquanto descansavam e recuperavam o fôlego, Asa Noturna entrou na sala. Ele observou o grupo, acenando com a cabeça em aprovação ao trabalho árduo e à dedicação deles. Bom trabalho, pessoal, disse ele. Mas lembrem-se, não se trata apenas de força física e velocidade. Vocês precisam ser inteligentes, estratégicos e trabalhar em equipe. Kid Flash assentiu com a cabeça, enxugando o suor da testa. Sim, sabemos. Mas é difícil não levar nossa última derrota para o lado pessoal. Cada um de nós foi completamente derrotado por aquele criminoso mascarado. Niguvin suspirou, compreendendo a frustração deles. Eu sei que é difícil, mas vocês não podem deixar isso os afetar. Precisam encarar como uma experiência de aprendizado e usá-la para se fortalecerem. Todos nós cometemos erros, mas o que importa é como aprendemos com eles. Superboy se pronunciou, com a voz baixa e intensa. Vocês deviam ter visto o poder daquele cara. Ele era forte e rápido, e sabia exatamente como nos derrotar. Precisamos ficar mais fortes se quisermos vencê-lo. Asa Noturna assentiu com a cabeça, com uma expressão séria. Você tem razão. Precisamos ficar mais fortes e trabalhar juntos como uma equipe. Mas também precisamos lembrar de pegar leve e não nos esforçarmos mais do que o necessário. O esgotamento é um perigo real e precisamos evitá-lo a todo custo. Os quatro heróis assentiram em concordância, compreendendo a importância do equilíbrio e do autocuidado. Sabiam que tinham muito trabalho pela frente, mas estavam prontos para o desafio. Eram uma equipe e, juntos, eram mais fortes do que jamais seriam sozinhos. Igual. Por favor, visite meu Patreon para ler o restante do conteúdo. Patreon.com Maverick _ da Supreme. Capítulo 98.
Capítulo 97. Ponto de vista de Tom Hendricks. O encontro com Deathshot correu bem. Como fantasma, entrei em contato com Deathshot e o recrutei para trabalhar para mim como membro dos Foragidos. Usei o mesmo sistema holográfico 3D que usei com Deatrock e o fiz assinar um contrato comigo como seu benfeitor. Agora que tenho o Exterminador e o Atirador, poderia recrutar o Capitão Frio a qualquer momento, mas prefiro esperar um pouco. A Selina está na minha lista, mas ainda não confio nela o suficiente para recrutá-la. Além disso, faz um tempo que não a vejo. Talvez eu faça uma visitinha ao bar dela, tenho certeza de que ela já sente falta do meu jeito peculiar. Droga, exclamei, percebendo que ia me atrasar para o meu encontro com Raquel, popularmente conhecida como Raven. Normalmente, seria apenas um encontro comum, mas desta vez era o primeiro desde que cheguei a este mundo bizarro e perigoso. Raquel era uma meio-demônio com um charme inexplicável que havia me cativado. Sua presença era diferente de qualquer outra mulher que eu já tivesse conhecido, e eu estava ansioso para conhecê-la melhor. Com uma calma sensação de urgência, me arrumei rapidamente e me preparei para o nosso passeio. Enquanto juntava minhas coisas e saía pela porta, conferi meu celular para ter certeza de que tinha o endereço certo. Ela havia recomendado aquele lugar e eu não tinha dinheiro para ir naquela noite. Enquanto caminhava até o nosso ponto de encontro, não pude deixar de pensar. Não se tratava apenas de um passeio amigável com um novo amigo, era uma oportunidade de explorar o desconhecido com alguém que havia despertado meu interesse. Cheguei ao local combinado e, por mais estranho que pareça, me peguei mexendo um pouco na gola da minha camisa enquanto esperava Raven chegar. Eu nunca tinha saído com uma super-heroína antes e não sabia bem o que esperar quando as pessoas começassem a olhar, como se a reconhecessem. Mas havia algo em Raven que me atraía. Talvez fosse sua aura perigosa ou sua personalidade única, mas fosse o que fosse, eu realmente não me importava. Sentei-me no nosso destino e, ao avistar Raquel, meu coração disparou. Ela era ainda mais deslumbrante pessoalmente do que eu poderia imaginar. O vestido que Raquel usava para o nosso encontro era uma peça magnífica que realçava cada curva do seu corpo. A cor profunda e rica e o tecido fluido pareciam acompanhar cada passo seu, como uma segunda pele que destacava sua beleza e confiança. Mas o que realmente me chamou a atenção foi a pedra preciosa em sua testa. Enquanto Raquel se movia, a pedra preciosa brilhava e cintilava, lançando uma luz suave e etérea sobre seu rosto. Suas cores mudavam e dançavam, captando a luz de mil maneiras diferentes, assim como o tecido de seu vestido. E quando Raven sorriu, a pedra preciosa pareceu cintilar de alegria, como um farol de felicidade que emanava de sua própria alma. Com um sorriso encantador, ela se aproximou da nossa mesa. Tentei manter a compostura, mas não consegui evitar uma certa ansiedade. Sentamo-nos numa pequena mesa e eu pedi algumas bebidas. Enquanto bebíamos vinho, começamos a conversar e fiquei surpreso com a facilidade com que falávamos com ela. Ela era inteligente, engraçada e tinha uma perspectiva única do mundo que me intrigou. O bife daqui está uma delícia, eu disse, elogiando a carne antes de levar um pedaço à boca. É verdade, ouvi muitos comentários positivos sobre ele. Ela respondeu com uma risadinha simpática enquanto dava uma mordida na salada. Como você ficou sabendo deste lugar? Já esteve aqui antes? Perguntei por pura curiosidade, parecia uma maneira discreta de saber um pouco sobre sua vida amorosa. Não, de jeito nenhum. Contei para uma amiga sobre o nosso encontro e ela me pediu para escolher este lugar, dizendo que este era o melhor restaurante que ela e o namorado, Dick, já tinham ido aqui em Gotham. Ela disse com uma voz tímida, olhando para a mesa e ficando completamente corada. O nome do namorado dela é Dick, perguntei, tentando mudar de assunto para algo que pudesse ajudá-la a se acalmar um pouco. Sim, todo mundo chama assim, disse Raquel, com uma risadinha discreta acompanhando sua fala. Dick, hein? Se não me engano. Então Dick era a identidade civil do Asa Noturna, o que significa que a tal amiga dela, aspas imaginárias, deve ser a Estelar. Pensei comigo mesmo. Tenho certeza de que você tem amigos muito interessantes. Sim, eu gosto. Normalmente, eles costumavam manter distância, exibindo um sorriso falso perto de mim e fingindo não se assustarem com a minha presença.
Mas meus amigos me amam por quem eu sou e são todos muito queridos para mim. Raquel deu uma resposta sincera que a tranquilizou. Para que conste, não tenho medo de você, nem me sinto intimidada pela sua presença. Na verdade, acho você fascinante e gosto muito da sua companhia. Ela corou com a minha afirmação e deu um sorriso tão caloroso que parecia que eu tinha alegrado o dia dela. Enquanto caminhávamos pelo parque mais tarde naquela noite, Raquel e eu continuamos nossa conversa, rindo e brincando como velhas amigas. Percebi que Raquel estava começando a se soltar, e fiquei grata pela oportunidade de conhecê-la melhor. Ao chegarmos ao fim da nossa caminhada, Raquel se virou para mim com um sorriso tímido no rosto. Tom, eu me diverti muito hoje, disse ela. Não sei o que você tem, mas você me faz sentir que posso ser eu mesma perto de você. Senti um calor estranho percorrer meu peito ao ouvir suas palavras, e soube que havia criado uma conexão com Raquel diferente de qualquer outra que já havia sentido. Com um sorriso no rosto, inclinei-me para lhe dar um beijo na bochecha e pude sentir seu rubor se intensificar. Obrigado pelo ótimo encontro, Raquel, eu disse. Espero que possamos repetir em breve. Eu também, respondeu ela, antes de se teletransportar para fora dali, deixando um buraco escuro e quente surgir atrás dela. Conhecer Raven pessoalmente me mostrou um lado dela que eu desconhecia. Os quadrinhos e as séries de TV não fizeram jus à sua personalidade. Com certeza sairei com ela novamente, não faria mal nenhum ter a Princesa das Trevas ao meu lado. Um sorriso surgiu em meus lábios enquanto ponderava sobre a possibilidade de me aproximar dela. Ponto de vista de Talia al Ghul. Talia entrou na câmara, curvando-se respeitosamente ao aproximar-se da borda do poço de Lázaro. Seu pai, Ra's al Ghul, estava reclinado no poço, as águas restauradoras penetrando em seu corpo, os olhos fechados em meditação. Ela permaneceu em silêncio por um instante, observando-o, aguardando que ele reconhecesse sua presença. Finalmente, ele abriu os olhos e olhou para ela. Talia, disse ele com uma voz profunda e ressonante. Relatório. Talia respirou fundo e se recompôs antes de falar. Pai, localizei o garoto de cabelos brancos que deixou o Coringa nesse estado. Seu nome é Tom. Ele parecia ser uma figura solitária e não demonstrava nenhum sinal de ser herói ou vilão. É quase impossível acreditar que ele possa ser responsável por um ato tão hediondo. Os olhos de Ra's al Ghul se estreitaram enquanto ele respondia, impossível? Nada é impossível, minha cara. Significa simplesmente que precisamos investigar Tom mais a fundo. Talia assentiu com a cabeça. Sim, padre. No entanto, acredito que ele possa ser inocente e não o garoto a quem Harley se referiu. Ele parecia realmente se isolar e não se relacionar com os outros, quase como se fosse antissocial. Ra's al Ghul recostou-se no fosso, com os olhos fechados. Então o colocaremos à prova. Veremos como ele reage ao se deparar com o perigo e como repelirá os assassinos que o atacarão. Talia fez uma reverência respeitosa. Como ordenas, pai? A voz de Ra's al Ghul era um aviso quando ele acrescentou, não me decepcionem. Talia saiu da câmara, sua mente já elaborando os detalhes do teste ao qual submeteria Tom. Ela sabia que os métodos de seu pai podiam ser extremos e perigosos, mas também entendia que ele não toleraria falhas sob nenhuma circunstância. Talia decidiu se aproximar de Tom e ganhar sua confiança. Ela o observou atentamente, aprendendo sobre seu comportamento e padrões. Sabia que precisava ser cuidadosa para garantir que Tom não fosse prejudicado de forma alguma, mas também para assegurar que ele fosse testado ao máximo de seu potencial. Ao sair da câmara, Talia refletiu sobre como testar Tom sem lhe causar nenhum mal. Ela entendia que os métodos de seu pai podiam ser extremos e perigosos, mas também sabia que precisava garantir que Tom não corresse nenhum risco. Igual. Por favor, visite meu Patreon para ler o restante do conteúdo. Patreon.com Maverick da Supreme. Capítulo 99, Capítulo 98. O renascimento do Coringa. O armazém abandonado estava envolto em escuridão, suas paredes frias e úmidas ecoando com uma quietude assombrosa. Uma única lâmpada trêmula pendia do teto, projetando sombras sinistras sobre o chão de concreto sujo.
No fundo desse cenário desolado, uma pequena mesa de operação improvisada permanecia, manchada com os resquícios de experimentos passados. O Dr. Hugo Strange, um cientista louco com uma inclinação para a manipulação, estava debruçado sobre sua mais recente criação. 2 semanas antes, ele havia capturado o príncipe palhaço do crime de Gotham City, o enigmático Coringa. Com sua genialidade insana, o Dr. Strange conseguiu desligar o cérebro do Coringa, transformando-o em nada mais que uma mera casca vazia, uma pálida imitação do gênio maníaco que ele um dia fora. Mas esta noite, as marés turbulentas do destino estavam prestes a mudar. Uma descarga elétrica percorreu a figura inerte presa à mesa, fazendo o corpo do Coringa estremecer violentamente. Seus olhos, antes sem vida, piscaram, despertando gradualmente para um mundo do qual estivera ausente. Os cabelos verdes que definiam sua aparência caótica pareciam cintilar com um vigor renovado, como se eletrizados pela mesma descarga que o revivera. Um sorriso perverso se estendeu pelo rosto do Coringa, uma mistura de alegria maníaca e alívio genuíno. Ele flexionou os dedos, testando os limites de seu corpo despertado. O riso, antes abafado, agora repleto de vigor renovado, escapou de seus lábios, preenchendo o armazém decrépito com uma sinfonia perturbadora. Assim que o Coringa recuperou a compostura, planejou sua fuga, sabendo muito bem que o caos o aguardava lá fora. Com um movimento calculado dos pulsos, as amarras que o prendiam se romperam, caindo no chão com um estrondo metálico. Ele se levantou graciosamente da mesa, seus movimentos exibindo uma graça perturbadora que só ele possuía. Movendo-se rapidamente pelas sombras, o Coringa percorreu os corredores labirínticos do armazém, escapando sem esforço dos sistemas de segurança que o Doutor Estranho ingenuamente acreditara que o manteriam prisioneiro. Cada passo que dava parecia ecoar com uma sensação de expectativa, pois sabia que o mundo lá fora ansiava por sua peculiar loucura. Emergindo para a noite iluminada pelo luar, o Coringa se viu no topo de um telhado decadente, contemplando a extensa paisagem urbana de Gotham. As luzes de neon cintilantes abaixo eram um chamado irresistível, convidando-o a retornar ao seu amado reino do caos. Com um único salto, ele desapareceu na escuridão, deixando para trás apenas um leve rastro de malícia no ar. Ao retornar ao seu antigo esconderijo, a fábrica de produtos químicos Ace, o Coringa esperava um retorno digno de um rei da loucura. Mas, ao empurrar as portas de metal enferrujadas, seus olhos se arregalaram de fúria. Os corredores outrora vibrantes, que ecoavam com suas risadas, agora estavam ocupados por usurpadores, vilões rivais que haviam reivindicado seus territórios em sua ausência. Uma fúria venenosa cresceu no coração do Coringa, transformando seu sorriso outrora brincalhão em um rosnado ameaçador. Seus olhos percorreram a sala, fixando-se na figura distorcida de Arlequina, sua leal e insana companheira. Ela estava diante dele, uma figura delicada, porém perigosa, o rosto pintado em uma tentativa desesperada de recriar a loucura divertida que um dia compartilharam. A voz de Harley tremia enquanto ela tentava explicar a situação, mas a fúria do Coringa abafava suas palavras. Ele passou por ela furioso, seu riso se transformando em um rugido estrondoso, ecoando pelos corredores vazios. Ele era uma força da natureza, uma tempestade pronta para reivindicar o que era seu por direito. A teia de caos tecida pelo Coringa havia sido momentaneamente rompida, mas agora era hora de sua ressurreição. Gelo e sombras. Capitão Frio, conhecido por sua frieza e golpes calculados, estava recostado em seu esconderijo pouco iluminado. O brilho tênue das luzes de neon da cidade filtrava-se pelas persianas, lançando uma tonalidade sobrenatural sobre o cômodo. Seu telefone vibrou, quebrando o silêncio, e ele estendeu a mão para o aparelho descartável com uma mistura de curiosidade e cautela. Era Tom, seu parceiro de longa data no crime e alguém por quem ele nutria um certo respeito. Com um suspiro calculado, o Capitão Frio atendeu ao chamado, sua voz tingida de um tom gélido. "O que você quer, Tom?" A voz de Tom crepitou na linha, carregada de uma mistura de diversão e travessura. Bem, Léo. Ouvi dizer que você tem curtido seu show solo ultimamente. Mas deixe-me perguntar uma coisa, você está pronto para algo maior? Algo que vai paralisar a cidade de admiração. A testa do Capitão Frio se franziu, sua curiosidade aguçada.
Tom sempre fora audacioso e sabia como orquestrar um roubo com maestria. Ele recostou-se na cadeira, ponderando a proposta de Tom. Vá direto ao ponto, Tom. Do que se trata? Uma risada curta e zombeteira escapou dos lábios de Tom antes que ele continuasse. Como fantasma, estou montando uma equipe, Léo. A nata dos foras da lei. Seremos imparáveis. E eu quero você na minha equipe. Os olhos do Capitão Frio se estreitaram, um toque de intriga permeando seu semblante gélido. A ideia de trabalhar em equipe, mesmo que significasse abrir mão de certo controle, o atraía. Ele estava cansado da vida solitária, e a perspectiva de unir forças com criminosos habilidosos reacendeu uma chama adormecida dentro dele. Você sabe que eu prefiro trabalhar sozinho, Tom, respondeu o Capitão Frio, com voz pausada. Não posso simplesmente me juntar a um bando de criminosos em quem não confio para me proteger, como você faz. A resposta de Tom foi rápida e persuasiva. Eu sei, Léo. Mas pense no que poderíamos realizar juntos. Os maiores golpes, os roubos mais ousados. Seríamos lendas. E além disso, está na hora de mudarmos um pouco o ritmo, não é? Um silêncio pairou no ar enquanto o Capitão Frio ponderava as opções à sua frente. Ele era conhecido por seu pragmatismo gélido, sempre calculando riscos e recompensas. Contudo, no fundo, ele ansiava pela emoção da colaboração, pelo desafio de trabalhar ao lado de outros criminosos que entendiam a arte do roubo. Um sorriso irônico surgiu nos lábios do Capitão Frio. Tudo bem, Tom. Vou me juntar à sua tripulação. Mas lembre-se, não sou de seguir ordens cegamente. Faremos as coisas do meu jeito, com precisão e sutileza. A risada de Tom ecoou pelo telefone. Léo, meu amigo, é exatamente por isso que eu quero você a bordo. Prepare-se para os roubos da sua vida. Vamos deixar nossa marca na história. Com esse acordo, a aliança criminosa entre eles foi selada, uma convergência perigosa de mentes e ambições. O Capitão Frio sabia que o caminho à frente poderia ser traiçoeiro, repleto de riscos e traições. Mas, no frio cortante de seus desejos compartilhados, ele encontrou consolo, um lampejo de calor em meio às profundezas gélidas de suas aspirações criminosas. Na verdade, tem um trabalho em andamento. Sei que você não faz mais coisas tão insignificantes quanto assaltos a bancos, mas seria ótimo tê-lo neste caso, preciso das suas habilidades. A voz de Tom crepitou na linha, uma mistura de divertimento e curiosidade. Léo, meu camarada. Parece que você está tramando algo interessante. Me conta tudo. O Capitão Frio sorriu de canto, saboreando a oportunidade de compartilhar seu plano mais recente com seu parceiro no crime. Você não vai se decepcionar, Tom. Há uma relíquia de família guardada no cofre do Banco Casagrande. É uma peça que foi passada de geração em geração, valendo mais do que qualquer um pode imaginar. Um assobio baixo veio do outro lado da linha. Você sempre teve um talento especial para encontrar os prêmios mais valiosos. Então, quem é o nosso informante desta vez? O sorriso do Capitão Frio se alargou, seus olhos brilhando com malícia. Ninguém menos que o caçula dos Casagrande, Lucas. Ele está cansado de viver à sombra do legado da família e decidiu se voltar contra eles. Ele nos ofereceu uma quantia considerável para libertar a relíquia das garras deles. Houve uma pausa na linha enquanto Tom assimilava a informação. Trair a própria família? Jogada arriscada, Léo. Mas a recompensa parece tentadora. Pode contar comigo. O Capitão Frio deu uma risadinha, a voz carregada de uma satisfação presunçosa. Eu sabia que você não resistiria, Tom. Central City aguarda nosso toque gélido mais uma vez. Com o assalto em andamento, Tom fez os preparativos para retornar a Central City, já imaginando a emoção do trabalho. Ele era um mestre em sua arte, habilidoso em burlar sistemas de segurança, e agora pretendia deixar sua marca no mundo do crime. Enquanto planejavam seus passos meticulosos, a mente do Capitão Frio se enchia de visões do cofre da família Casagrande, a fortaleza impenetrável que guardava sua cobiçada herança. Ele sabia que a tarefa não seria fácil, mas com Tom ao seu lado, sabia que estava praticamente garantida.
No dia seguinte, Tom estava de volta a Central City e fez uma breve parada em seu antigo apartamento antes de sair para ver Léo. Eles se sentaram em uma cafeteria ao ar livre enquanto conversavam e riam, relembrando memórias do passado. Prepare-se, Tom. Os Casagrandes não saberão o que os atingiu, declarou o Capitão Frio com um sorriso arrepiante. A voz de Tom vibrava de expectativa. Ah, Léo, é bom estar de volta. Vamos mostrar a esta cidade do que somos capazes. Assim, com a parceria reacendida e um roubo lucrativo no horizonte, Capitão Frio e Tom voltaram suas atenções para Central City. A família Casagrande e sua valiosa herança logo testemunhariam o caos calculado que só esses mestres ladrões poderiam provocar. O palco estava montado, e a cidade tremia na expectativa de sua presença gélida. Igual. Por favor, visite meu Patreon para ler o restante do conteúdo. Patreon.com Maverick da Supreme. Capítulo 100, capítulo 99. Lâminas da Irmandade. As ruas sombrias de Bloodaven estavam mergulhadas na escuridão enquanto Robin, o jovem e ágil protegido do Batman, movia-se rapidamente pelas sombras. Seu vibrante traje vermelho e verde contrastava fortemente com a paisagem desolada da cidade. Robin havia sido enviado em uma missão para capturar uma figura misteriosa chamada Lucas. Ele era um informante e sabia algo que Robin precisava. Um grupo de delinquentes, atraídos pelo submundo do crime da cidade, subestimou a destreza do menino prodígio. Eles o cercaram, suas armas rudimentares reluzindo ameaçadoramente sob a luz bruxuleante dos postes. O olhar de Robin percorria cada oponente, analisando suas posturas e avaliando suas fraquezas. Com uma graça calculada, Robin entrou em ação, seu corpo um borrão de acrobacias e precisão. Ele desviou um taco de beisebol com seu fiel bastão, contra-atacando com um chute giratório rápido que derrubou seu agressor no chão. Esquivando-se de uma saraivada de socos, Robin deu uma cambalhota no ar, acertando uma série de golpes rápidos em outro bandido, deixando-o atordoado e desorientado. A luta se intensificou, mas o treinamento e a agilidade de Robin provaram ser seus maiores trunfos. Ele se esquivava dos socos e dos golpes com armas, combinando agilidade e timing estratégico. A cada golpe que acertava, a confiança dos bandidos diminuía, e seus ataques se tornavam cada vez mais desesperados. Finalmente, Robin vislumbrou uma brecha, uma momentânea falha na defesa de seus oponentes. Com a velocidade de um raio, ele executou uma série de golpes rápidos, incapacitando os inimigos restantes. Um a um, eles caíram no chão, seus corpos espalhados pelo beco mal iluminado. Enquanto Robin recuperava o fôlego, uma voz familiar rompeu o silêncio. Asa Noturna, o antigo Robin e estimado vigilante de Gotham City, emergiu das sombras, sua figura imponente exalando uma aura de experiência. Seu traje azul e preto refletia sua evolução de ajudante a herói. Asa Noturna aproximou-se de Robin, com os olhos semicerrados em curiosidade. O que você está fazendo em Bloodaven, Robin? E quem é esse Lucas que o Batman mandou você procurar? O rosto juvenil de Robin se contorceu em incerteza. Não tenho certeza, Asa Noturna. Batman simplesmente me instruiu a encontrá-lo e capturá-lo, e depois aguardar novas instruções. Os detalhes são escassos, mas confio nos instintos do morcego. Niguvin soltou um suspiro, com a voz carregada de preocupação. Certo, vamos voltar para minha casa. Vamos investigar isso, Lucas, e descobrir o que está acontecendo. Mais tarde naquela noite, na sala de treinamento isolada da base do Asa Noturna, Jason Todd, o segundo Robin e um lutador feroz e volátil por direito próprio, golpeava um saco de pancadas com uma ferocidade nascida de seu passado turbulento. O suor escorria de sua testa enquanto ele desferia uma saraivada implacável de golpes, os baques rítmicos ecoando pela sala. Sem que Jason soubesse, Asa Noturna observava silenciosamente seu intenso treinamento. O vínculo entre os dois ex-Robins era profundo, e o passado em comum criava um entendimento tácito. Com passos firmes, Asa Noturna entrou na área de treinamento. Se importa se eu participar, Jason? A voz de Asa Noturna cortou o ar tenso. Jason parou, encharcado de suor e sem fôlego, e lançou um sorriso irônico para Asa Noturna.
Pensei que você nunca fosse perguntar, mano. Com determinação compartilhada, a dupla participou de uma sessão de treinamento que demonstrou suas habilidades aprimoradas e respeito mútuo. Cada golpe foi executado com precisão, seus corpos se movendo em perfeita sincronia. Eles transitaram com fluidez do ataque para a defesa, trocando golpes e treinando em uma verdadeira dança de combate. Seus movimentos eram um estudo de contrastes, a graça fluida e a finesse calculada de Dick, complementadas pela força bruta e agressividade implacável de Jason. Eles se levavam ao limite, um testemunho de sua dedicação inabalável e irmandade tácita. As acrobacias de Dick eram um espetáculo à parte, enquanto ele dava piruetas e giros no ar sem esforço, desferindo golpes rápidos como um raio com seus bastões de esgrima. Seus movimentos eram uma sinfonia de elegância e eficiência, aproveitando cada centímetro da sala de treinamento a seu favor. Jason, por outro lado, preferia uma abordagem mais direta. Seus socos e chutes tinham uma força explosiva, deixando um rastro de rajadas de vento. Seu treinamento com o Batman o transformou em um combatente temível, e ele canalizava sua raiva e determinação em cada golpe. O treino se intensificou, seus movimentos se tornaram um borrão enquanto levavam seus corpos ao limite. O suor encharcava seus trajes, os músculos se esforçavam ao máximo, mas nenhum dos dois demonstrava qualquer sinal de desistência. Era uma prova de sua dedicação inabalável à arte e ao legado que carregavam. À medida que os minutos se transformavam em horas, um sentimento de camaradagem emergiu do calor do treinamento. Nenhuma palavra foi trocada, mas as experiências compartilhadas, o vínculo que os unia como ex-Robins, falavam por si só. Naquele instante, a rivalidade e as diferenças se dissiparam, dando lugar ao respeito e à compreensão mútuos. Por fim, o cansaço os dominou, seus corpos exigindo descanso da sessão rigorosa. Eles ficaram de pé no centro da sala de treinamento, peitos ofegantes, e trocaram acenos de reconhecimento. O treinamento havia atingido seu objetivo, eles se impulsionaram mutuamente a níveis de excelência, tornando-se mais fortes e formidáveis. No processo, Nightwing quebrou o silêncio, com a voz carregada de orgulho. Você percorreu um longo caminho, Jason. Consigo ver a chama ardendo dentro de você. Continue canalizando essa paixão e você se tornará um excelente Robin. Os lábios de Jason se curvaram em um raro sorriso, um vislumbre da irmandade que compartilhavam. Obrigado, Dick. Significa muito vindo de você. Vou garantir que farei jus ao manto de Robin. Ao saírem da sala de treinamento, com os corpos cansados, mas os espíritos revigorados, uma sensação de união pairava no ar. Apesar de seus caminhos diferentes e métodos divergentes, eles compreendiam que sua missão compartilhada, proteger Gotham e defender a justiça, transcendia quaisquer diferenças pessoais. Uma sinfonia da anarquia. Os passos do Coringa ecoavam pelos corredores dilapidados, sua fúria impulsionando cada movimento. Sua mera presença causava arrepios nos intrusos que ousavam invadir seu domínio. A cada passo, sua risada se tornava mais alta, a cacofonia da loucura reverberando pelos próprios alicerces da fábrica química Ace. Sua mente fervilhava com um turbilhão de estratégias e planos, seu gênio reacendido com uma ferocidade renovada. Ele não deixaria essa afronta impune. O Coringa sempre prosperara no caos, mas sua fúria lhe dava um foco, um propósito. Ele desmantelaria esses impostores, peça por peça, e reivindicaria seu trono como o verdadeiro arauto da anarquia em Gotham. Harley que o seguia, os olhos arregalados de medo e admiração. Ela sempre se deleitara com a loucura implacável do Coringa, mas agora, via uma determinação ardente dentro dele que fazia seu coração palpitar. Ela sabia que seu pudinzinho estava de volta e, juntos, desencadeariam uma sinfonia profana sobre a cidade que tanto amavam. O Coringa irrompeu na sala de controle principal, sua presença imponente. Os usurpadores, pegos de surpresa por sua aparição repentina, correram para pegar suas armas. Mas a risada do Coringa abafou suas tentativas tímidas de resistência. Com um movimento rápido do pulso, uma carta de baralho afiada como uma navalha cortou o ar, cravando-se no peito de uma alma infeliz. O caos se instaurou na sala quando Coringa se esquivou do fogo cruzado, seus movimentos fluidos e imprevisíveis.
O Coringa era o mestre da guerra psicológica, manipulando os medos e as fraquezas de seus oponentes. Risos se misturavam a gritos de terror enquanto ele brincava com seus adversários, cada ação calculada para semear pânico e desordem. Harley, sempre a leal parceira do Coringa, entrou na briga com suas acrobacias características e um sorriso malicioso. Seu martelo brandia com brutal precisão, esmagando crânios e ossos numa sinfonia de destruição. Juntos, eles eram uma força imparável, uma dupla volátil que se deleitava no caos que semeava. Em poucos minutos, a sala estava em ruínas, um testemunho da fúria implacável do Coringa. Os poucos remanescentes da resistência se encolheram diante dele, os olhos cheios de uma mistura de terror e admiração. A risada do Coringa ecoou pela sala, marcando o fim de sua rebelião fútil. Os olhos do Coringa brilhavam com uma satisfação maníaca enquanto ele observava as consequências de sua retomada. A fábrica de produtos químicos Ace era mais uma vez seu santuário, seu trono distorcido. Os usurpadores haviam aprendido uma lição dolorosa: ninguém poderia substituir o Coringa, pois sua loucura não conhecia limites. Virando-se para Harley, com a voz carregada de veneno e deleite, o Coringa declarou: Harley, minha querida, parece que temos uma cidade para lembrar de sua insensatez. Gotham tremerá sob o peso do nosso caos mais uma vez. Que a dança da anarquia comece! E com essa proclamação, o Coringa e a Arlequina desapareceram nas sombras, deixando para trás um rastro de mentes e sonhos despedaçados. Gotham City testemunharia mais uma vez seu reinado maligno, um reinado que gravaria seus nomes nos anais da infâmia para a eternidade. Igual. Por favor, visite meu Patreon para ler o restante do conteúdo. Patreon.com Maverick _ da Supreme